A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, né? Nós estamos juntos aqui nessa noite para podermos juntos estar fazendo mais um estudo, né, da palavra de Deus. E você que está nos acompanhando, você manda o seu like aí para nós, manda suas perguntas também para a gente tentar aqui ver se consegue respondê-la, tá bom? Enquanto os irmãos estão ainda entrando, participando, nós iremos iniciar, né, orando e agradecendo a Deus por esse momento, por esse tempo, por essa noite, né? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, já fez e fará. Eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. E rogamos a Ti que nessa noite, ainda mais, o Teu Espírito Santo nos conduza, Deus, acerca da Tua palavra, para nos trazer entendimento, discernimento, sabedoria e graça, para discutirmos acerca da vida cristã, Deus, ao qual nós precisamos ter. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em todas as coisas, e ainda mais, Deus, o Senhor vai continuar, Deus, a fazer grandiosas coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre de todos. Você que está entrando aí agora para participar, né? Você pode mandar a sua pergunta. O nosso assunto hoje, que a gente vai conversar um pouco, é sobre a questão, né, da nossa vida cristã. Eu quero falar um pouco sobre isso, utilizar alguns textos sobre hábitos cristãos, vida cristã, né, aonde isso nos leva a estar cada vez mais semelhantes ao Senhor. Amém? Então, para falar sobre isso, eu enumerei aqui alguns tópicos para que a gente possa seguir, né, uma orientação de estudo, né? Como se trata de um estudo, não é pregação, é um estudo, então a gente vai seguir alguns tópicos. Se você tiver e quiser, né, estar aí anotando na sua casa, seria importante. Então, o primeiro tópico do estudo nessa noite, a gente vai falar sobre a dependência do Espírito Santo, né? Então, a gente entende que para ter, né, uma vida cristã relevante, nós precisamos ser completamente dependentes do Espírito Santo. A gente vai usar aqui o texto de João 4, do 23, né, que fala o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, esse texto aqui nos traz uma base teológica que, para nos tornarmos, né, verdadeiros adoradores, precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, a gente percebe que um dos tópicos fala sobre a união com Cristo não é estática, né? Entretanto, ela produz duas ações internas chamadas mortificação, que é a morte da velha vida, né? Então, quando nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, nós precisamos mortificar a nossa carne. E a segunda situação é vivificação. Então, primeiro tem que acontecer na nossa vida uma mortificação do velho homem e agora uma vivificação, que é a criação de uma nova vida. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, né? Procedente de uma verdadeira conversão de nossas vidas. Então, quando a gente quer andar e viver em espírito e verdade, nós precisamos a cada dia estar mortificando a nossa carne e, além disso, estar permitindo sermos vivificados através do Espírito Santo, né? A verdadeira espiritualidade é, portanto, um eterno arrependimento e uma luta contra o pecado. Então, a gente vai viver, né, nesse mundo o tempo todo, brigando, lutando contra a nossa carnalidade. Vai ser, de fato, né, um eterno arrependimento. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas atitudes, né, para que o pecado seja transformado
em ações de mudança na nossa vida, né? Ações aonde vai refletir a imagem de Cristo, aonde nós vamos buscar o conhecimento de Deus para viver segundo o teu chamado e segundo o teu propósito, né? Então, é no poder da morte de Cristo na cruz que o velho homem ele é derrotado e somos despertados para uma nova vida pelo poder de sua ressurreição, né? E isso acontece através da ação do Espírito Santo, que nos gera fé e obediência. Então, quando nós obedecemos essa palavra através da fé, ela gera um despertamento na nossa vida, de transformação, de mudança, de mortificação do velho homem, né? Para que esse homem, esse novo homem agora, através do batismo que ressurge, ele agora é vivificado em Cristo e através de Cristo, né? Então a gente percebe que, como está lá em Filipenses 2, que Deus, assim como Cristo sendo Deus se humilhou, nós também precisamos do quê? Nos humilhar, se esvaziar, para que essa ação do Espírito Santo ela seja contínua, ela seja diária, ela seja constante em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente percebe que é uma ação contínua, né? Um segundo aspecto que a gente precisa trabalhar aqui rapidamente sobre essa questão da vida cristã é que praticar a abnegação do nosso eu. E isso é muito importante, irmãos. Para que o Espírito Santo de Deus ele possa agir na nossa vida, nós precisamos reconhecer as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas dificuldades. Nós precisamos confessar diante de Deus, e a palavra diz que nós precisamos confessar ao outro, ao nosso irmão, para sermos curados, para sermos libertos, para sermos transformados. Então, essa abnegação do eu é que permite, como a palavra diz, que eu diminua para que Cristo cresça na nossa vida. Então, no texto de Mateus 16, 24, a primeira parte A só diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Então, todo momento, nós precisamos negar a nós mesmos, negar a nossa carnalidade, negar a nossa insignificância, né? Muitos de nós, muitas vezes, somos prepotentes porque confiamos naquilo que não é Deus que está orientando a nossa vida. Nós confiamos na nossa força, nós confiamos na nossa esperança. E aqui a palavra diz que nós precisamos o quê? Para seguir a Cristo, precisamos negar a si mesmo para poder fazer a vontade dele. E aqui, né, nós temos que fazer uma pergunta, né? Quem realmente está no controle da nossa vida? É Deus ou sou eu? Quem é que está no controle da sua vida? Será que é Deus mesmo? Porque se for Deus, a gente vai perceber que a direção de Deus sempre vai ser em favor, né, do todo, e não de mim mesmo. Se for Deus realmente, a gente vai abrir mão, a gente vai perdoar, a gente vai amar, a gente vai servir, a gente vai abençoar, a gente vai manifestar a glória de Deus, a gente vai fazer grandiosas coisas em nome de Cristo Jesus, né? Quem é o verdadeiro dono da nossa vida? São perguntas que nós temos que fazer ela diariamente. Será que é Deus que está conduzindo a minha vida? Será que é Deus que está tomando a direção das coisas que eu estou envolvido? Será que é Deus que está orientando os meus passos na fé, na esperança, naquilo que eu preciso fazer realmente? Porque será que Deus está onde existe avareza? Será que Deus está onde o coração está fechado e eu não consigo perdoar? Será que é uma ação de Deus quando nós fechamos o nosso coração? Às vezes não é Deus que está conduzindo, às vezes somos nós ainda que estamos no controle das nossas vidas, porque depende da definição que nós damos de como nós vamos viver. Porque quando nós estamos em Deus, nós temos fé, nós geramos esperança, nós declaramos uma fé viva aonde ela exemplifica através das nossas ações. Então aí a gente percebe de fato quem é que está no controle da nossa vida. Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se esforcem em sacrifício, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O texto é interessante. Nós precisamos nos esforçar
tem que haver uma ação da nossa parte, um esforço da nossa parte, de oferecer gratuitamente a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí Paulo completa. Não se amodem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque agora a gente passa a não olhar, passa a não pensar, passa a não viver mais com a nossa mente, né, fechada, isolada de Deus. Pelo contrário, nós passamos agora a experimentar o novo de Deus na nossa vida, a orientação do Espírito Santo para a condução da nossa vida. É por isso que há um renovo, há uma mudança, há uma transformação, não é isso? Da nossa mente, da nossa atitude e da nossa vida, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se cada um de nós queremos, de fato, experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós precisamos, sabe, fazer o quê? Permitir que haja uma ação transformadora do Espírito Santo. Nós precisamos nos esvaziarmos. Como o primeiro tópico nós falamos, nós precisamos mortificar o nosso eu, para que, de fato, o Espírito Santo venha e transforme a nossa vida. E a gente possa perceber o Espírito agindo, transformando, o Espírito conduzindo as nossas vidas, para que, de fato, a gente seja cheio da ação do Espírito Santo. Então, a prática da negação do eu nos leva a uma atitude de desapego e contentamento. E outra coisa, irmãos, quando nós estamos, sabe, diante da presença do Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós buscamos, é uma busca em viver em espírito e em verdade. Nós estamos o tempo todo, sabe o quê? Lutando contra a nossa carne. Estamos o tempo todo buscando o esvaziamento próprio dos nossos desejos, da nossa carnalidade, da nossa vontade, para experimentar, né, essa ação genuína, concreta do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Mandar aí um abraço para todos os irmãos aí que estão nos ouvindo, que estão participando conosco, que estão envolvidos, irmãos aqui de Cruz das Almas, né, que Deus continue abençoando, aqueles também que vão ver e estudar conosco esta mensagem também, que essa mensagem possa, né, transformar o seu coração, te ajudar e te orientar a entender, né, aquilo que nós precisamos viver de fato como servo de Deus. Né? Um terceiro ponto que eu quero estar aqui trabalhando com cada um de vocês chama-se carregar a nossa cruz. Né? Então, eu quero lembrar aqui que o primeiro ponto foi depender do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto que nós falamos foi praticar a negação do nosso eu, né? E o terceiro ponto que nós vamos falar aqui chama-se carregar a nossa cruz, carregar a cruz de Cristo. E a gente vai continuar no mesmo texto de Mateus 16, no 24 em diante, né, que a gente fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, então vim após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém? Então a gente percebe que o carregar, quando Cristo traz essa mensagem, né, que negar a si mesmo e tomar a sua cruz, significa se colocar no lugar de Cristo, tomar você agora o seu lugar para mortificar também a sua vida, porque como a palavra a gente começou a dizer que nós fomos mortificados em Cristo e vivificados através dele também. Então, a única forma de receber essa nova vida do Senhor é através da nossa morte e através da ressurreição de Cristo, que nos traz uma novidade de vida. Então, quando nós, né, confessamos nossos pecados, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós somos batizados, e nós somos o quê? Cheios do Espírito Santo, nos tornamos uma nova criatura. E agora passamos a discernir, a entender e a compreender o chamado, o propósito e a vocação de Deus
para as nossas vidas. Amém? Então, esse terceiro hábito da espiritualidade eficaz é conhecer o poder do sofrimento. Então, o sofrimento nos traz vida, o sofrimento que nos restaura, o sofrimento que muda a nossa história. Ontem eu estava com minha família orando e nós lembrávamos, eu estava orando e falando, agradecendo a Deus, né, pelo privilégio dele ter me encontrado e ter transformado a minha vida, porque eu tenho a certeza que se não tivesse conhecido Jesus, talvez até não estivesse mais vivo, pela circunstância do homem pecador que era antes. Né? E como Deus transformou, como Deus mudou, como Deus me deu uma nova identidade, como Deus me deu uma novidade de vida, como Deus me fez sonhar com planos e projetos que estão relacionados à família, ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Né? Então, é reconhecer o poder do sofrimento. Essa guerra, esse primeiro conflito se dá dentro de nós, no nosso interior. Então, esse conflito, né, dessa espiritualidade eficaz vai ser uma luta, uma briga que nós vamos ter com nós mesmos. O tempo todo, né, o Marcelo antigo, o Marcelo velho vai querer ressurgir, vai querer voltar aos mesmos hábitos, as mesmas condições, vai querer agir pela falta de fé na hora que tiver que ofertar, na hora que tiver de dizimar, na hora que tiver de repartir. Né? O velho homem vai querer sempre reter, vai querer sempre, né, impedir a ação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber, é melhor compartilhar do que reter. Né? Então, esse homem é o homem natural que precisa ser mortificado e precisa ser transformado pelo Espírito Santo, aonde essa ação espiritual muda a nossa vida, o nosso contexto. Então, o principal ataque de Satanás é contra a nossa fé. Então, como a briga entre mim e mim mesmo, aonde é que Satanás ele vai querer agir? Aonde é que Satanás vai querer nos impedir? É trabalhar na nossa fé. É tentar esfriar o nosso coração, como a palavra diz lá em Apocalipse, né? Dera fosse frio ou quente, o morno vai ser lançado fora. Por que o frio? O frio ainda existe a possibilidade de ser resgatado. Mas o morno, ele vive uma aparência de alguém que é e que faz parte, mas que não vive a vontade de Deus. Ele só tem uma aparência, ele só tem uma capa. E é sobre isso que ele está falando aqui. Então, Satanás, ele vai tentar nos tirar do foco, nos tirar do objetivo. Nos colocar em xeque o tempo todo se essa realmente é a nossa identidade como filhos de Deus, como servos de Deus, como verdadeiros adoradores, como verdadeiros irmãos que se preocupam uns com os outros, que vivem em função da igreja e que ama a igreja e que está disposto a tomar a sua cruz e a morrer também pela obra do Senhor, pela conclusão da vida eterna aqui nesse momento agora, onde estabelecemos o reino de Deus. Né? Então, lembramos da passagem de Jesus sendo levado, né? Isso é muito importante, a gente sempre lembrar sobre isso. A passagem de Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para ser provado no deserto, né? E nós lembramos essa passagem, eu quero trabalhar aqui 3 aspectos rápidos que vai nos ajudar nessa luta que nós temos de nós com nós mesmos, né? Então, a primeira luta ali que o inimigo tentou, que Satanás tentou lançar sobre o rosto de Jesus, foi, né, o inimigo físico, né? Porque Jesus teve fome e precisava exercer domínio, né, sobre o seu corpo. Então, Satanás tenta usar ali o mérito da palavra para fazer com que Cristo se dobrasse diante disso e através da ação física, da fome, do seu, né, de olhar primeiro para o seu interior, ele pudesse buscar os seus interesses. E Jesus entendeu isso naquele momento, né? E o segundo aspecto fala da alma, né? Como controlamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, Jesus foi tentado no seu corpo, segundo momento, ele foi tentado na sua alma, né? Então, ele precisou ali, né, estabelecer o controle emocional na nossa vida, e às vezes nós
estamos precisando, nesse momento, a nossa maior luta é com nós mesmos, porque às vezes, como o texto de Paulo fala, a gente quer fazer aquilo que não deveríamos fazer mais. A nossa luta é justamente para continuar cumprindo a vontade de Deus, sem perder a identidade. Então o inimigo não pode botar em jogo. Será que você é isso mesmo? Será que você, né, está servindo a Deus? Será que você realmente glorifica o nome do Senhor aí na sua vida? Né? Então a gente percebe que esse segundo aspecto é na alma. E o terceiro aspecto é no espírito, domínio sobre os nossos desejos carnais, discernindo quem é Deus e sobre o que Deus representa para a nossa vida. A palavra diz lá que Jesus disse que ele só se prostraria diante do Deus vivo e poderoso. Quem é o seu Deus? Quem é o nosso verdadeiro Deus? Será que em alguns momentos eu não estou tomando o lugar de Deus? Será que em algum momento você não tem tomado a direção de Deus para a sua vida e tendo feito aquilo que está na sua vontade, no seu coração? Eu quero confessar para vocês que esse sempre foi uma grande luta para mim, irmãos. Não sair do centro da vontade de Deus. Muitas vezes nós que somos hiperativos, aqueles que são empreendedores, eles têm a tendência, muitas das vezes, de fazer o quê? De tomar decisões precipitadas e sozinhas, sem buscar o conselho de Deus, que é ouvido e é entendido através da comunhão, do compartilhar a sua vida com o outro. Porque quando Deus nos chama para fazer parte da igreja, não adianta mais, não é mais Marcelo sozinho, não é mais Mayra sozinho, Marcelinho sozinho, Mateus ou cada um de vocês sozinho, não, é você através da igreja. Então, todas as suas decisões, todas as suas atitudes, infelizmente, elas vão ter uma ação direta sobre o que a igreja vive e vai perceber. Amém? O texto de Gálatas 5, 25 nos orienta muito sobre isso. Diz assim: os que permanecem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão crucificar, vão mortificar, vão colocar a sua carne no madeiro, no lugar do Senhor, para ser mortificado. Ele continua dizendo assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aonde é que nós estamos vivendo? De que forma nós estamos vivendo? Será que é através do Espírito Santo de Deus mesmo? Ou será que é através da carne, das emoções naturais, né, das cobiças, dos desejos, né, das vontades que não saem? Basta muitas vezes a gente olhar, né? Muitas vezes nós temos aí toda a comunicação que hoje, cada vez mais, está retratando muito mais e mostrando para o mundo quem de fato nós somos. Aí é a foto, aí é a palavra que nós estamos dizendo, é a frase, é a forma que nós nos portamos publicamente diante das pessoas que demonstram a qual Deus nós servimos. Se andamos na carne ou se andamos em espírito e em verdade. Se mortificamos a nossa vida e a cada dia percebemos uma ação genuína do Espírito Santo, uma transformação, ou se de fato ainda somos aqueles pecadores que não conseguem ver a Deus. Né? Em Cristo, nosso orgulho é quebrantado e ele nos purifica de todo pecado e nos capacita a ouvir e a confiar na voz de Deus. E muitas vezes é isso, sabe, irmãos? Nós precisamos depender de Cristo. Sabe para quê? Para que ele destape os nossos ouvidos e a gente possa ouvir. E além do mais, ele possa curar o nosso coração para que possamos confiar. Muitas vezes nós não confiamos no que Deus é, no que Deus faz e no que Deus está no controle. Sabe por quê? Porque nós não confiamos o suficiente para entregar a nossa vida para ele. E nós precisamos perceber isso. Confiar, o nosso coração tem que estar livre, tem que estar puro. Sabe para quê? Para confiar, para descansar nas mãos do Senhor. Amém? Um quarto objetivo também é olhar para a eternidade, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo olhando para o hoje somente,
para a circunstância do agora. E no texto de Colossenses 3:1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são lá do alto. Busque as coisas eternas. Busque as coisas de Deus. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantemos o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Muitas vezes nós estamos nos esforçando demais nas coisas daqui. Ele continua dizendo assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele na glória. Então, quando Jesus voltar, ele vai resgatar a sua igreja e viveremos na glória eterna com ele. Então, precisamos entender isso. Precisamos olhar para a eternidade, olhar para Cristo, olhar para esse caminho que estamos trilhando, ao qual nós queremos o quê? Viver. É um caminho de vida eterna. É um caminho de semelhança com esse nosso Deus, com esse nosso Senhor, com esse nosso Pai. É um caminho que nos leva, sabe, a discernir o hoje e aonde nós chegaremos. Então, muitas vezes nós estamos tão apegados às coisas daqui, esquecendo a eternidade, irmãos. Esquecendo que Jesus vai voltar, que ele vai nos resgatar, que a gente está se matando, que a gente está buscando, sabe, gastar todos os nossos esforços para poder obter coisas e viver coisas aqui que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos, em Cristo, viver o hoje e o agora, crendo e certos que a vida eterna nos espera em Cristo Jesus. Amém? Então a gente percebe que seguir a Cristo é colocar os nossos olhos sobre as realidades espirituais. Então entender que essa vida é passageira, com muitos acontecimentos imprevistos. Por isso, confiar nele é como construir nossa casa sobre areia. Então, se a gente confiar nessas coisas terrenas e que são passageiras, é como você estivesse construindo a sua casa, a sua confiança, a sua esperança sobre a areia. E nós precisamos olhar para a eternidade, para o alvo que é o Senhor, para a vida eterna, que é como a palavra diz, de construir a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa, sabe, confiança naquilo que é eterno, na rocha que é Cristo. Então precisamos entender que a benevolência de Deus brilha ao longo dessa vida, mas isso nos remete ao desejo de alcançar o maior bem, que é a vida eterna, através da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Então, nós em Cristo seremos ressurretos, transformados, vivificados, para podermos experimentar e viver uma vida eterna ao lado dele. E isso depende, sabe do que, irmãos? Fé. Tem muita gente que vai dizer que não crê, que não acredita. Mas eu quero dizer que a nossa fé em Cristo Jesus, ela gera essa esperança, ela gera essa confiança no Senhor. Amém? E um quinto aspecto, use tudo dessa vida para a glória de Deus. Amém, irmãos? Use tudo dessa vida para a glória de Deus. Use os seus estudos, use o seu trabalho, use a sua família, use os seus bens, use os seus recursos, use todo o entendimento, toda a sabedoria para poder, de fato, glorificar a Deus. Um texto que pode nos ajudar muito sobre isso é o texto de Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo ao seu propósito. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Use a sua vida, use a sua família, use o seu tempo, use o seu investimento para alcançar vidas, para proclamar as boas novas do Senhor, para fazer o ID do Senhor, para alcançar o coração daqueles seus amigos, daqueles seus colegas, daqueles seus vizinhos, daqueles seus familiares e parentes que ainda não conhecem a Deus. Utilize toda a sua força para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Que todos possam ver que tudo o que você faz
no final dele, termina em glorificar o nome do Pai. Amém? Então a gente percebe aqui como usar a criação e a cultura que está ao nosso redor de uma maneira que coloquemos Deus no centro de nossa vida. Como é que a gente faz isso? Isso é muito interessante. Como a gente pode fazer isso? Como colocamos Deus no centro da nossa vida, utilizando tudo que Deus criou? Tudo que é culturalmente está ao nosso redor, todo entendimento, toda sabedoria. Então, eu coloquei alguns pontos aqui para nos ajudar. Primeiro, uma atitude de desligamento das coisas passageiras desse mundo. Lembre-se que esse tempo aqui que eu e você está passando vai ser rápido, é muito passageiro. Amém? Então, se desligue, não se prenda às coisas desse mundo. Busque viver uma vida aonde Deus quiser te levar, como Deus quiser te usar, e da forma que Ele quiser te usar, você vai estar pronto para ser conduzido e orientado por Deus. Amém? Segundo ponto, contentamento com pouco no que nos capacita a ter uma alegria constante em tempos de fartura ou necessidade. Você tem que ter uma vida de contentamento, seja quando você estiver com fartura, seja quando você estiver com necessidade, seja quando você estiver com saúde, seja quando você estiver doente, não importa a condição que você vai viver ou está vivendo. O importante é você buscar, através do Espírito Santo, a viver uma vida contente, equilibrada, confiante, esperançosa e crendo que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que já fez todas as coisas por nós, que está cuidando da nossa vida, que vai nos orientar e nos conduzir acerca de todas as coisas. Amém? Terceiro ponto, apresentar a Deus todas as nossas ações e decisões. Não tome decisões, não se mova sem que Deus confirme a sua palavra sobre a sua vida. Não faça nada que Deus não tenha confirmado, não tenha abençoado, não tenha orientado. Busque a direção de Deus. Busque a confirmação de Deus diante de todas as coisas. Busque a orientação dele para tomar suas decisões. Busque em Deus todas as respostas de vida eterna. Amém? 4. Diligência em obedecer o chamado e a vocação de Deus em nossas vidas. Não pense você que Deus te criou e te chamou para passar por tudo isso, simplesmente porque ele não tem um objetivo na sua vida, pelo contrário, ele tem um chamado, ele tem uma vocação e ele tem um propósito na sua vida. Não fuja disso. Não corra disso. Não se afaste disso. Não tente evitar isso na sua vida. Aqueles que buscam a direção e a orientação de Deus, aqueles que dependem da direção do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, ele está ali à mercê de ser usado, de ser orientado, de ser um canal, de ser um instrumento na mão de Deus. Claro que dentro da vocação que Deus te deu, dentro dos dons que Deus te entregou, para que você possa, fazer o seu melhor, porque Deus não quer de nós mais sacrifício, mas Ele quer um coração grato. Ele quer que você entenda que tudo que Ele te deu é para você utilizar, para servir, abençoar, e Ele estando no centro de tudo isso. É você reconhecer que Deus, Ele é Senhor, e sendo Senhor, Ele te amou de tal forma que te encheu de virtude para você, também abençoar a vida dos seus irmãos e todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Então, seja diligente, seja obediente em colocar em prática o seu chamado, a sua vocação, o seu propósito. Muitas vezes eu vejo irmãos, irresponsáveis. Vejo irmãos ao qual não tem a responsabilidade com seu chamado, fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe, a palavra diz que tudo que Deus colocar nas suas mãos, faça com todo seu amor, faça com toda a sua força, faça com toda a sua alegria, faça com todo o seu, com o seu contentamento, para que o nosso Deus seja glorificado em nome de Jesus. Amém?
E um quinto aspecto, né, que não está relacionado, nós estamos falando, né, dessa vida exultante em Deus, é seja persistente em oração. Então, eu vou voltar aqui, nós estamos falando, né, sobre ter uma vida cristã eficaz, e nós falamos sobre alguns pontos, né, de como a gente pode alcançar essa vida, né, de eficácia, de renúncia, de entrega, né, de ser transformado, de experimentar uma novidade de vida. Então, a gente falou do primeiro ponto, dependa do Espírito Santo. Falamos do segundo ponto, que é pratique a negação do eu, de você mesmo. Né? Falamos do terceiro ponto, que é carregue a sua cruz e siga Cristo Jesus. Falamos do quarto ponto, que é olhe para a eternidade. E vamos falar do quinto ponto agora, que fala sobre usar, né, a vida, toda a sua vida para a glória de Deus. Também já falamos o quinto ponto. E esse quinto ponto fala sobre seja persistente na oração. E a gente sabe que a oração, ela não é só a chave do avivamento, mas ela é o instrumento que nos orienta, o instrumento que nos liga, né, que nos coloca diante da presença de Deus. A oração é a ferramenta que nos faz entender, discernir e conhecer a vontade de Deus. Tem um texto que está em Tessalonicenses 5, 17 a 24. Tessalonicenses 5, 17 a 24, diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam perseverados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que o chamou é fiel e fará isso. Amém, irmãos? Então, o texto fala sobre isso. Alegre-se sempre. Orem continuamente, se alegrem, estar na presença do Senhor, se alegre, sabe, quando você acordar, já vá falando com o Espírito Santo, vá ali buscando, sabe, discernir, vá ali para o seu quarto, para aquele local específico, ou, sabe, não importa onde você esteja, você pode ali buscar a presença do Senhor, use a oração para discernir, para entender, para compreender, use a oração como intercessora também para abençoar, né, para proclamar as virtudes daquele que nos amou primeiro sobre a vida da igreja, sobre os seus irmãos, sobre os seus familiares, para que a ação de Deus seja contínua na nossa vida. Não tem condição de você ser um homem ou uma mulher espiritual, viver em espírito e verdade, se você não buscar a face do Senhor através da oração. Então, eu quero dizer para você que você precisa de dependência do Espírito Santo através da oração em reverência a Deus. Seja reverente. Separe um tempo para Deus. Não é em qualquer lugar e não é em qualquer hora. Você precisa parar tudo. Você precisa ter o seu tempo com Deus. Você precisa ter reverência. Reverência é se prostrar diante daquele que é o seu Deus, o seu Senhor, daquele que você considera como aquele que está transformando as nossas vidas, né? Apresente com sinceridade as suas necessidades diante de Deus. Isso é muito importante quando você estiver em oração ali, falando com o Pai, falando com o seu amigo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Seja sincero, abra o seu coração. E às vezes você não precisa nem saber como falar, nem saber como se apresentar diante dele, porque ele diz que ouve as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Ele discerne a nossa oração, aquilo que está dentro de nós, né? Tem um espírito humilde e contrito a Cristo pela fé.
Gere fé no seu coração, creia, ore e declare sobre a sua... Abra a sua boca e declare e profetize. Gere fé sobre a palavra de Deus que está sobre a sua vida. Gere fé sobre as circunstâncias que estão à sua frente e declare que o nosso Senhor é capaz de fazer, de transformar e de mudar toda e qualquer circunstância, irmãos. É pela fé que o homem de Deus ele vive, é pela esperança na palavra de Deus, naquilo que já foi declarado sobre nós, que nós, né, profetizamos e declaramos que já existe, que já aconteceu, e que pela fé nós já obtivemos todo o resultado do amor de Deus sobre a nossa vida. Amém? E essa fé tem que ser uma fé confiante, orando com esperança no propósito eterno de Deus, que leva salvação ao nosso próximo e que estabelece o reino de Deus aonde nós estamos. Amém? Aqueles que estiverem ao nosso redor, precisa ver a diferença nas nossas vidas pela fé. Precisa ver a diferença em nossas vidas pelas nossas ações. E precisa ver a diferença na nossa vida, sabe pelo quê? Pelas obras que estão sendo feitas pela misericórdia de Deus. Por isso que a palavra nos ajuda e nós sempre compartilhamos isso. Então, nós somos, nós cremos e por isso nós fazemos. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que agiu ontem, que age hoje e agirá sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós cremos no Deus vivo e eterno, e aonde nos dá a possibilidade dessa eternidade. E nós fazemos não porque queremos mostrar obras, pelo contrário, nós fazemos porque o nosso Senhor Jesus já cumpriu na cruz tudo o que precisava ser cumprido. Ele já consumou todas as coisas. E o que nós precisamos agora é apresentar um reino aonde ele vive e aonde ele reina e aonde ele é eternamente o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, era isso que eu queria nessa noite compartilhar com cada um de vocês. Eu espero, em nome de Cristo Jesus, né, que essa ministração dessa palavra, desse ensino bíblico que nós fizemos nessa noite, sobre, né, como, de fato, viveram a vida cristã eficaz. Nós trabalhamos e se torna um ciclo, né, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida o tempo todo. Dependência do Espírito Santo, né, de estar ali sempre dependendo do Espírito Santo, praticando, né, a negação do nosso eu, mortificando a nossa carne, carregando a nossa cruz, né, o tempo todo, olhando para a eternidade, para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus ele já fez, que ele, né, ele estabeleceu sobre as nossas vidas, persistindo em tempo e fora de tempo, em oração, em intercessão, né, em súplicas diante do Senhor, para que a gente possa, de fato, né, vivenciar, experimentar e permanecer nessa fé pujante e atuante que cada servo de Deus precisa ter. Amém? Então, que em nome de Jesus, né, que o Espírito Santo de Deus possa nessa noite, ou no momento que você for assistir, né, essa live, esse estudo bíblico, possa edificar sua vida, possa te trazer à memória aquilo que te dá esperança em nome de Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar com você encerrando, para que Deus continue a falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, que eu acredito que ela é viva e eficaz, e traz renovo, traz restauração, traz transformação, nos lembra daquilo que muitas vezes já sabemos, mas que precisamos colocar em prática, e nos faz, Deus, dar passos de fé e esperança, Deus, diante das circunstâncias que estão na nossa frente. Eu quero agradecer pela vida de cada irmão, de cada família, de cada pessoa que nos assiste, Deus, ou que vai nos assistir, que essa palavra possa inundar o seu coração e possa lhe trazer esperança, viva esperança, Deus, e te capacitar para que a cada dia você possa viver em espírito e em verdade, mortificando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite, um grande abraço, um beijo no coração de todos, em nome de Jesus.
Amém.